Olá, você está comigo no nosso canal Maior é o que Serve, porque estamos aqui para servir. Eu sou o pastor Adaías Godinho e estamos aqui nessa mais uma mensagem que queremos transmitir para você dentro desse canal com um intuito simples, tão somente de abençoar a sua vida, dar a você uma palavra que possa, na semana, agregar para você uma direção, um fundamento, um princípio, uma verdade. E dentro do que nós temos ministrado nos últimos dias, nós temos acompanhado algumas coisas que são importantes que Jesus tem feito. E eu quero já de antemão, antes de continuar com essa mensagem, pedir a você que, como sempre faço, dê o seu like, compartilhe essa mensagem, comente essa mensagem importante, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você enviar para alguém, também peça para que ela se inscreva no canal e assim nós vamos abençoando. E você que está inscrito, mas que de repente não acionou lá o sininho, faça isso, que você será sempre avisado quando tiver uma nova mensagem no canal para poder ministrar na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você uma história. A Bíblia conta uma história em João, Evangelho de João, no capítulo de número 21, onde Jesus já, depois de depois de morto e ressuscitado, a Bíblia fala que os discípulos estavam se aprontando ou foram pescar. E no capítulo de número 21, eles estão indo pescar e passam a noite em pescaria, e quando é de manhã, Jesus aparece para eles e pergunta para eles, lá no versículo, no João, capítulo de número 21, versículo de número 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que eram Jesus. Ele tinha se ressuscitado e aí estava se apresentando para os discípulos que esses não o reconheceram. Versículo 5. Disse, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai as redes à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes que estavam ali, que vieram naquela rede, naquela pescaria. E é interessante porque esse breve relato, há uma outra ministração, há uma outra palavra que é dita também sobre uma pescaria maravilhosa, a pesca maravilhosa, que está lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, até o versículo de número 8. Eu vou ler aqui o versículo de número 4 também, e o versículo de número 5, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Então são dois relatos da Bíblia que mostram nessa história que os discípulos eles estavam diante de uma situação muito maravilhosa, que eles eram habilidosos, talentosos e tinham como profissão pescadores. Eles eram pescadores daquela comunidade, eles se mantinham através da pesca, e agora eles têm um momento em que eles, tanto no capítulo 21 como no capítulo 5 lá atrás, na pesca maravilhosa, eles têm um momento em que, contra a situação que eles já tinham passado, que era a noite toda sem pescar, eles recebem a ordem de alguém que aparentemente não conhecia nada de pescaria, não sabia qual era o local, qual era o momento de pescar, e por isso eles argumentam: Mestre, nós passamos a noite toda e nada pegamos. E aí, lá em Lucas 5, Pedro vai falar: Mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E no texto de João, capítulo de número 21, que é já quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e os discípulos estavam levando a sua vida cotidiana e com certeza estavam com os corações entristecidos, mas eles precisavam cumprir o seu ofício para alimentar a sua casa, para fazerem negócios, etc. É interessante que
eles nesse momento assim não reconheceram a Jesus. E Jesus vem até eles e diz a eles: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem: não. E Jesus diz a eles: lancem a rede à direita e achareis. Ora, agora entra algo muito tremendo nessa ministração, nessa história. Agora entra um comando de Jesus. Agora vem Jesus revelar aos discípulos: vocês não se moverão mais somente pela técnica, pelo conhecimento, pela experiência que vocês têm de passarem a noite toda pescando, de buscarem naquilo que vocês sabem fazer muito bem. Vocês se moverão sob a minha palavra. Isso acontece lá em Lucas, capítulo número 5, quando o relato é feito, e no final desse relato de Lucas 5, vai vir uma palavra que Jesus vai fazê-los agora então pescadores de homens. No versículo de número 9, Jesus vai dizer isso para eles, lá em Lucas 5. E aqui em João, capítulo de número 21, Jesus ressurreto, Jesus vem lembrá-los de quem eles são. Jesus vem lembrar a eles de que eles são discípulos e que eles andam sob a palavra. E Jesus diz a eles abertamente: lance a rede à direita e vocês acharão peixe. Em primeiro lugar, é importante entender que os discípulos, embora conhecedores da técnica da pescaria, embora sabendo onde era o local que eles deveriam pescar, como eles deveriam agir, como eles poderiam compartilhar da bênção em cada momento e viver a grande pescaria, eles decidem obedecer a Jesus. Eles decidem ouvir a voz de Jesus. E quando eles ouvem a voz de Jesus, então o milagre acontece. Jesus veio para trazer comando. Jesus veio para trazer a orientação correta. Jesus veio para trazer para a minha vida, para a sua vida, a direção certa. Jesus veio para dizer qual é o lado que nós temos que pescar. Jesus veio para dizer qual é o momento que nós temos que pescar. Jesus veio para dizer a nós qual é o tempo certo de agir em cada situação. Jesus veio para confirmar e consolidar em nós a vontade dele, que é maravilhosa. Então aqueles discípulos que já tinham passado a noite pescando, e o relato da história vai mostrar que um deles sinaliza para Pedro: Pedro é o Senhor, e Pedro imediatamente quando percebe que é o Senhor é alertado disso, ele está nu e ele pula na água, e aí então as coisas vão acontecendo, mas o foco principal aqui que eu quero compartilhar com você dessa história é como que é tremendo obedecer à voz de Jesus. Jesus não queria afrontá-los. Jesus não quis desmerecer o serviço deles em momento nenhum. Jesus não quis fazê-los sentirem-se inferiores. Jesus trouxe a eles a direção correta. E agora, com a ressurreição de Jesus, isso sinaliza para a vida dos discípulos, consequentemente para a minha e para a sua vida, que ressurreto Cristo precisariam mais do que nunca crer na palavra que sai da boca dele. Jesus então sinaliza para os seus discípulos que eles precisariam andar sob o domínio e sob o princípio da palavra. A palavra que diz aonde devemos ir, se para a esquerda, se para a direita, se para a retaguarda, se em frente. A palavra que nos orienta aquilo que devemos fazer. Talvez você não saiba qual é o lado que você deve lançar a sua rede. Talvez você não saiba a posição que você deve ter. Talvez você não saiba a decisão que você deva tomar. E eu quero te convidar com essa breve exposição de João, capítulo de número 21, quando Jesus dá esse comando aos discípulos. Busque em Jesus a direção. Peça para ele te dizer qual é a decisão a ser tomada. Peça para ele orientar você pelo seu espírito que decisão tomar, que posição tomar, que palavra falar, que atitude ter diante de todas as situações. Ele vai orientar você, ele vai direcionar você. Ele enviou o Espírito para guiar a sua vida e para te fazer lembrar de todas as coisas que ele tem ensinado. Que essa paz, que essa direção, que essa palavra possa vir sobre o teu coração e te fazer entender que em Jesus a sua vida tem rumo, que em Jesus as suas decisões, os seus caminhos serão melhores.
os seus caminhos serão iluminados pela palavra, como está lá em Salmo, capítulo de número 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que você possa entender essa palavra, você possa discernir essa palavra, você possa caminhar nessa palavra. Eu agradeço porque Deus está direcionando você e a minha vida nessa hora, através dessa orientação, que nós possamos andar sempre sob o comando de Jesus na palavra. Que o Senhor abençoe, guarde e prospere a sua vida abundantemente. Tenha uma ótima semana. Dê o seu like, acione aí o inscrever-se no canal, compartilhe essa mensagem e Cristo possa ser tremendamente louvado e agir na sua vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. Nós nos despedimos, até uma próxima. Você está comigo no canal Maior é o que Serve, porque estamos aqui para servir. Um forte abraço e um grande beijo no seu coração.